Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 20. Jesus pôs-se novamente a ensinar, à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão, que ele teve que entrar numa barca, no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: ouve, saiu o semeador a semear, enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou, logo porque a terra não era profunda, mas assim que o sol despontou, queimou-se e como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, estes cresceram, sufocaram-na e o grão não deu fruto. Outra caiu entre terra boa e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se um grão rendeu 30, outro 60, outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós os que os cercavam, e os 12 indagaram dele o sentido da parábola, ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábola. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes sejam perdoados. E acrescentou: não entendeis esta parábola? Como entendeis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns encontram à beira do caminho. Onde ela é semeada, apenas a ouvem, vem Satanás tirar a palavra deles semeada. Outros receberam a semente em lugares pedregosos. Quando ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si e são inconstantes. E assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra do Senhor nos traz uma parábola, onde que nos ensina os ensinamentos da doutrina de Cristo. E para essa doutrina cristã, para o conviver com Jesus, um relacionamento com Ele, assemelhar-se ao nosso Senhor, hoje Ele nos ensina a dar frutos, a ser uma terra boa, uma terra fértil. E o ensinamento nos diz assim: de uma forma ou de outra, todos nós recebemos a palavra em nossos corações. A questão é, como a recebemos? Como que nós recebemos essa palavra? O Diário Bíblico hoje já nos fez uma pergunta e é o questionamento, é a reflexão do dia hoje do nosso Lectio Divino. Então todos nós recebemos a palavra. A parábola aqui deixa bem claro, cada uma sementinha caiu num estado, num local. Então esse local é o coração nosso. Mas para que ela dê frutos, nós temos que... como que nós vamos receber essa palavra? Eu fiz o meu mover aqui. E no momento que eu fui fazendo, foi explicando e foi direcionando exatamente isso. Este é o mover de Deus, é o mover do Espírito Santo, junto com a Igreja de Cristo, junto com os ensinamentos, junto com a sua doutrina. E irmão, só tem um jeito de nós vivermos isso. De que forma que eu preparo esse terreno aqui? Como que eu preparo? Eu coloquei aqui vida de oração, é o que nós estamos fazendo, e a convivência com os sacramentos, que é a convivência com Cristo, nos revestir daquilo que Ele nos ensina, que é o batismo, a Eucaristia, a confissão. Você tem uma vida de oração diária, lendo o Evangelho, meditando, trazendo para a tua vida. Você está preparando o terreno do teu coração para dar os frutos. E qual que é o fruto que eu estou ouvindo de Deus? O amor. De que forma? Eu tenho que ser uma pessoa melhor para o meu irmão. Como que eu senti isso no meu coração?
Porque a passagem, vamos pegar lá em Marcos 10, 45, para a gente refletir como que eu vou dar esses frutos bons. Eu preparei meu coração, eu estou numa vida de oração, eu estou vivendo os sacramentos. Presta atenção, essa é uma forma de você deixar um terreno fértil, um terreno que vai dar fruto, porque teve terreno ali que você fez de qualquer jeito, ouviu a palavra, você foi no movimento, né? Você foi no retiro, aí você foi lá, se emocionou, ficou, mas você chegou aqui na tua vida atual, você não teve uma perseverança, você não teve aí você deixou ali ser sufocado pelo dinheiro, pela correria do dia a dia, não tá nem aí para oração, não tá nem aí para a igreja, tá nem aí para os sacramentos, tá nem aí para Cristo, na verdade. Você quer ver a tua vida e vai buscar Deus quando você precisar. E, infelizmente acontece muito isso dentro da igreja católica, os fiéis, né? Entre aspas, que se dizem católicos, mas não vive essa perseverança, não vive essa graça. No primeiro momento que achar como que fala? Uma brechinha, né? Para a pessoa sair fora, ela sai. Porque ela nunca entrou na igreja por causa de Cristo, mas sim, ela entrou por causa do querer dela, do mover do coração. Quero buscar riqueza, quero buscar amizades que tenha, que vai me levar para ser, né? Para ter, eu quero me aparecer. Então, se você vive assim, é uma terra que não está sendo bem preparada. Ela está sendo manuseada ali por Satanás ainda. Por quê? Entre os espinhos, aí vem Satanás, ele te sufoca, ele lança aquilo que você está ainda cedendo para o teu corpo, né? Os desejos carnais. Então, pega a tua palavra em Marcos 10, 45. Marcos 10, 45, para a gente entender, eu tenho vida de oração, eu vivo o sacramento, mas eu preciso viver essa palavra aqui. Se eu não viver essa palavra aqui, eu não vou dar frutos. Marcos 10, 45. Você vai entender, isso aqui cura a depressão, isso aqui cura todas as enfermidades, isso aqui que eu vou ler agora, meu irmão, é a maior graça do fruto. E se você viver o que vai dizer essa palavra aqui, eu garanto para você que a tua vida vai ser diferente na sua família, na sua casa, na sua comunidade, aonde você for. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Então, se é um terreno preparado, é um terreno que está em vida de oração, vivendo os sacramentos, chegou a hora de você se assemelhar a Cristo. De que forma? Servir e não ser servido. De que forma? Dar a sua vida em redenção por muitos. De que forma? Amando sem querer recompensa do retorno. Servindo no momento que mais precisa, não vira as costas, esteja ali. Teve uma enfermidade, estamos juntos, casal, a minha esposa está enferma, eu estou enfermo, meu marido está enfermo, eu estou enfermo, qualquer dificuldade que tem, nós estamos juntos, minha família, eu sou junto, o meu sacramento, o meu chamado, o matrimônio, eu vou me doar, eu vou servir lá na igreja sem querer ficar murmurando e julgando. É difícil isso, vou dizer para vocês, é difícil. Porque às vezes você vê tantas heresias e nós não sabemos nos comportar. Eu mesmo, quantas vezes já tive dificuldades diante de uma heresia, diante de uma coisa que não é verdade, diante de uma situação, de um mover que não é certo, e você vê ali, você quer mudar, mas tenhamos paciência, rezemos por essas situações. E preste atenção, eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu estou ali para servir de todo o meu coração, mas o mover que Deus for colocando no meu coração, que eu seja corajoso, que eu seja dedicado, que eu seja um servo que me dedique dentro da minha casa, da minha família, para que eu tenha a mesma autoridade do meu Senhor. Porque se eu começar só a questionar e murmurar, eu vou ser aquela sementinha sufocada pelos espinhos, né? Eu vou ser aquela sementinha que caiu num terreno duro. Por quê? Porque eu fico olhando a vida dos outros e não preparei o meu terreno. Vida de oração, sacramentos e servir ao irmão como o nosso Senhor servia. Ele não veio para ser servido, irmãos. Então, se o próprio Deus não veio para ser servido aqui, Ele veio para nos servir, e Ele nos dá um exemplo da convivência dos frutos. Um bom fruto, Ele vai servir de todo o teu coração dentro da sua casa, e aí o teu exemplo do servir vai dar frutos do servir, vai dar fruto do amor, da obediência, vai dar muitos frutos dessa convivência. Coloca a mão no teu coração. Eu coloquei aqui, diante desse servir, diante de dar frutos, diante de dar devido valor
ao verdadeiro sentido da presença de Deus na nossa vida, aos sacramentos, aos filhos, à família, à unidade, ao irmão. Eu coloquei para mim, irmãos, que eu preciso valorizar cada vez mais a Santa Missa. Eu preciso ser um homem mais dedicado no servir. Essa palavra mexeu muito comigo hoje. O servir a minha família. Às vezes eu fico preocupado com as orações e a minha família está precisando de mim também. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter a temperança. E eu quero dizer para mim e para você que está aí, que está escutando agora. Não adianta ser um homem ou mulher de oração se diante da ação do amor você não dá a vida pelos seus. Não adianta você que rezar 15 rosários. Mas é bom se você tiver uma vida de oração como Padre Pio, mas ao mesmo tempo você ter a temperança e você saber discernir que tem hora que você tem que ter a tua doação, o teu amor, o teu servir. Tudo ao tempo certo, deixa Deus te conduzir. Não é por causa que eu faltei com uma oração hoje que Deus vai me castigar, não. Mas eu vou lá, vou servir ao irmão e vou fazer minha oração no outro tempo, na outra hora. É o tempo de Deus e não o meu. É um bom sinal que você não está sendo comandado por você, e sim por Deus. Quando nós caímos na tentação, às vezes, de pensar assim, nossa, Satanás não deixou eu ir agora, mas daí você vai depois. Não é porque deixou eu ir naquela hora, você não vai fazer mais, né? Não é porque você não deu sardinha naquela hora, eu vou abandonar. Não, eu vou lá depois, vou persistir. Não deu tempo de eu rezar o terço da misericórdia 3 horas, eu vou rezar ele 3h30, 4 horas. Se eu tentei, mas não deu, porque não era aquela hora. Porque eu tenho um Deus que sabe, que o meu coração tentou. Agora, se eu deixei de rezar porque eu quis, é diferente. Então, querido irmão, deixa Deus mover, deixa Deus gerar o amor, deixa Deus gerar no momento do servir dentro da sua casa. E isso é uma graça muito grande, que nós não conseguimos enxergar, que é os frutos do servir. Que Deus abençoe nosso dia. Ainda com a mão no teu coração, fala assim, Senhor, prepara o meu coração, que todos os dias eu persevere na oração, que todos os dias eu faça o rosário, que todos os dias eu faça o lectio divino, que todos os dias eu vá, se possível, à Santa Missa, que todos os dias eu sirva com amor, dentro da minha casa, no meu trabalho, porque um bom trabalho, um bom sustento é digno do homem também. Então, se eu estou servindo a minha família, trazendo sustento para minha casa, com dignidade, é um querer de Deus também, mas que a gente não coloque tudo à frente de Deus. Nós temos que dizer não à Santa Missa, o dia do domingo é o dia do meu Senhor, e eu preciso desse momento. Eu preciso estar com Ele, eu preciso dele, estar nele, com Ele, mesmo, querido irmão, que você seja ali subordinado. Você tem que impor a tua vontade de estar com Deus. Por quê? O que adianta eu ganhar o mundo e perder a vida eterna? O que adianta eu ganhar? Porque não vos preocupeis com o que comeis e o que bebeis. É um mover de confiança em Deus. Que Deus abençoe. Se Deus colocou isso para mim no meu coração agora, nesse último minuto, é porque você precisa rever a tua unidade, o teu mover do dia do Senhor na tua vida. No domingo, dia de você ir à Santa Missa. Não deixe, mesmo que seja submissão, tirar de você essa graça. Que Deus abençoe e ilumine o seu dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria em agradecimento a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado